worship His holy name. You're rich in love and you're slow to... Amados, vocês sabem, eu não tenho jeito de pregador, não vou conseguir fazer como o João aqui, aquela palavra toda organizada. Eu vou fazer do meu jeito, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, né? A Bíblia fala multiforme graça de Deus. Então eu tenho o meu ministério, eu vou fazer conforme o Senhor me deu, amém, pastor? Estou aqui com liberdade, amém. Então, glória a Deus. Irmãos, a palavra que o Senhor vai nos dar nessa noite está em Ezequiel 47, mas antes de chegar lá naquele rio de Ezequiel 47, que vai levando vida por onde quer que passe, antes de chegar naquele rio, eu tenho algumas dicas a mais de discipulado para falar para os irmãos, que o Espírito Santo colocou no meu coração. Então você até pode marcar Ezequiel 47, né, a partir do versículo 3 até o versículo 12. É um texto grande, mas abençoado. Esse aí vai ser o tema da mensagem, mas antes disso, vou fazer uma introdução um pouco longa aqui, mas eu queria que os irmãos me acompanhassem. É o seguinte, o João hoje falou sobre o fato de que Pedro, ele queria ser como seu mestre. Quem é que quer ser como seu mestre? Levanta a mão. Gente, vocês estão prestando atenção no que eu estou falando? Quem está ligado? Quem está no modo avião? Ninguém. Vamos lá. Então, está todo mundo ligado? Com a antena ligada? Tá? Os dados estão trocando? Então, vamos lá. É o seguinte, a gente fica ligado aqui. Quando você ouviu ele falando sobre o desejo de ser como o seu mestre, ele envolveu uma coragem, né? Basicamente, a coragem de você pôr o pé na água para ser igual ao seu mestre. E aí, um texto que o Espírito Santo me pôs no coração, não precisa abrir, eu só vou mencionar, Lucas 14, 23, fala, quem quiser ser meu discípulo tem que renunciar a tudo. Quem não renuncia a tudo, não pode ser meu discípulo. Então, a primeira coisa para complementar a palavra que o João já deu hoje de manhã, você precisa ser alguém que renuncie, amém? Amém. Amém? Glória a Deus por isso. Você não pode ser uma pessoa que tenha desejo só de receber bênção, né? Quem quer receber bênção aqui? Eu também, todos nós, beleza. Mas eu queria saber, quem quer transmitir a bênção? Amém? Está melhorando, isso aí. Quando a gente quer transmitir a bênção, então nós somos realmente usados por Deus, amém? Esta é a palavra que o Senhor tem para complementar aquilo que o irmão falou hoje de manhã, hoje à tarde. Você deve renunciar a tudo, se você realmente ama Jesus. Discipulado, irmãos, veja bem, Talmidim são os discípulos de Jesus. Discipulado não é fácil. Ele não colocou facilidade nenhuma. Ele disse que tem que renunciar a tudo para ser seu discípulo, né? Essa palavra é para jovem, né? Vou falar isso para os coroas que ainda não passaram por isso. Nós já passamos, né? Por essa entrega para o Senhor, mas quem não passou é difícil. Coroas, para renunciar tudo por Jesus, o cara pensa 1, 2, 3 vezes, acaba não indo. Mas o jovem é quem tem a chance de servir ao Senhor com força. Se você na sua juventude, você decide, eu vou renunciar a tudo por Jesus, puxa, você vai ser uma bênção. Amém? Eu vou perguntar de novo quem quer ser uma bênção, não, porque o pessoal está levantando a mão com muita preguiça. Acho que é o frio. Assim. Mas olha só, veja bem, eu sei que todos querem ser uma bênção. Pronto, amém? Amém. Amém, glória a Deus. Você quer ser uma bênção, então você precisa renunciar. Não tem outro aspecto. E a renúncia envolve a verdade. Verdade. Esse mundo de hoje, irmãos, é o mundo da mentira, né? Tudo é falso, tudo é aparente, né? As pessoas estão brincando, aí agora vamos fazer uma selfie. Todo mundo rindo, né? Mas no fundo, elas estão dissolvidas, não, elas estão separadas, né? Elas estão quebradas. E elas estão mentindo. Os discípulos de Jesus não podem se dar ao luxo de viver mentira. Se você realmente quer ser discípulo de Jesus, você tem que fazer um pacto de verdade. Só falar a verdade, viver a verdade, pensar a verdade. Você não pode viver de fantasia, né? Tudo é fantasia, né? Como é que é?
As mídias sociais todas, né? Vai colocando tudo aí. Tudo é muito fantasia. As pessoas veem aparência. Mas Jesus não quer aparência, Ele quer verdade. Então, você precisa renunciar a tudo. A outra coisa, irmãos, que eu vou falar para vocês é que o rio que nós vamos falar hoje, ele é um rio de discipulado. Então, antes mesmo de começar o texto, eu já vou dar um exemplo para vocês. O Senhor Deus, quando Ele quer entregar uma revelação para alguém, Ele vai aparecer na casa daquela pessoa e vai falar com ela? Não. Ele vai usar um discípulo. Se o Senhor quer levar salvação a alguém que está na rua, Ele vai aparecer para aquela pessoa? Não. Ele vai usar um discípulo. Então, preste atenção. Você é parte de uma corrente de revelação. O Senhor colocou na sua vida uma revelação. Quando eu estiver na minha igreja, eu vou amar os meus irmãos, eu vou orar por eles, e isso vai me trazer unção. Eu vou passar isso para o meu irmão, aí meu irmão passa isso para o outro irmão. Quando eu estiver na minha vida pessoal, eu vou dizer para o Senhor: Senhor, eu renuncio a tudo. Amém? Meu Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vocês estão loucos também? Amém? Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, veja bem. Quando você estiver na sua vida pessoal, você vai renunciar a tudo. E você vai passar isso para outras pessoas. E essas vão passar para outras, essas vão passar para outras e para outras. Essa revelação do que Deus é, do que Deus quer, passa de pessoa para pessoa. Então, eu só queria dar um exemplo para você. Quando você dá a paz do Senhor para alguém, eu vou dar a paz do Senhor para o meu irmão aqui. Bom, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Passei a paz para você. Você vai passar para trás. Pode ser para um ou para dois. E esse para trás. Vamos lá. Deixa eu fazer agora aqui. Rafael, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Vai passando para trás. Tem gente mais afoita. Passou para 3. Outro passou só para 1. Amém. Mas o fato é o seguinte. O fato é que eu queria que você entendesse o motivo dessa palavra de hoje. Já vou direto no ponto final da palavra. Aquilo que o Senhor quer que fique no seu coração. Se nesse elo, se nessa cadeia de paz do Senhor, um irmão recebe a paz e fica com ela, e não passa, o que vai acontecer com quem está atrás? Vai ficar sem a paz. O que está acontecendo na Inglaterra, nos Estados Unidos? As igrejas estão morrendo por quê? Quem recebe uma revelação de Deus não passa. O discipulado, conforme nós sabemos, o discipulado que Jesus programou, era uma pessoa passar para outra pessoa, e aquela passar para outra, e aquela para outra, e esse elo, essa corrente não ia parar mais, e o país todo ficava transformado. Mas quando um vira, imagina um rio, né? Um rio, irmão, são vários feixes de água, tá certo? Imagina que um desses filetes de água vira um buraco. A água vem até ali e some. Tudo que tem de território dali para frente, o que vai acontecer? Vai secar, vai ficar sem água, vai ficar sem alimento, vai ficar sem revelação, vai ficar sem palavra. Eu queria dizer para você, Deus escolheu você para ser elo nessa cadeia, para levar palavra, revelação para um grupo de pessoas. Então, presta bem atenção. Você sabe quem são essas pessoas? Você recebeu de Deus? Amém? Quem recebeu de Deus? Aí, cara, levanta a mão, por favor, irmão, sempre isso. Amém, obrigado. Amém, glória a Deus. Recebeu de Deus. Agora, desses que receberam, quantos sabem qual é o próximo elo da corrente? Levanta a mão. Nem todos sabem, mas muitos sabem. Você sabe para onde vai a bênção que está passando por você? Ela vai atingir seu pai que não é salvo, vai atingir o teu vizinho que está passando um apuro, vai atingir o irmão da igreja que está querendo se suicidar. Você vai, aquele elo vai passar por muita gente. Só que, o que está acontecendo? Se você fechar em você a bênção, você vira um mar morto, né? Aquela bênção que começa lá no Hermon, vem um grande rio por Israel, até que chega no Mar Morto, um lugar onde as águas acabam, as águas chegam e não saem. O que acontece com o lugar? Não tem mais vida, né? Então, essa é uma palavra que a gente tem que entender.
Vamos ler agora apenas alguns textos aqui. Até foi cantado João 14, perdão, João 4, 14. João 4, 14. Que o Senhor Jesus, nesta noite, possa estar falando ao seu coração. O João hoje falou uma coisa importante. Luz é igual responsabilidade. Recebeu, meu irmão, você está responsável. Então, se você não quiser sair daqui com uma responsabilidade, liga o modo avião aí e desliga. Vou pensar em outra coisa agora. Não vou pensar na mensagem. Porque se você receber essa mensagem, você vai ter que dar conta dela. Amém? Amém. Glória a Deus. Acho que a maioria vai querer viver a palavra. Realmente quer ser discípulo. Né? João 4, 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der. A primeira etapa é beber. Tudo bem? Da água que eu lhe der. Nunca mais terá sede. Por quê? Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A revelação que Deus te deu de quem Ele é vai crescer em você. E você vai poder então jorrar para outras pessoas. Aquilo vai jorrar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Então, você está buscando nessa noite ser um discípulo melhor, amém? Quem quer ser um discípulo melhor? Amém. Oh, glória a Deus, estou levantando a mão. Melhorando muito. Vamos lá. Então, veja bem, quando você quer ser um discípulo melhor, você então quer receber as revelações de Deus. Quando você recebe a revelação de Deus, ela brota como fonte de água em você. Essa fonte vai abençoar seu pai, vai abençoar sua namorada, seu namorado, vai abençoar outras pessoas, vai abençoando, vai pegando todo mundo que está ao seu redor, porque é uma fonte que jorra, tá certo? Então é isso que o Senhor Jesus está falando aqui em João 4, 14. A água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Né? Agora João 14, vai um pouquinho para frente, João 14, verso 21. João 14, verso 21. Fala o que aqui? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amém? A palavra é guardar os mandamentos, ou seja, obedecer. Né? Cada vez que você obedece uma coisa que o Senhor está mandando, não sei se você já recebeu essa noite, mas eu creio que sim. Você vai chegar na sua igreja e vai ficar orando pelas pessoas, porque você quer sentir unção e você quer ser fonte para jorrar para a vida delas. Então você vai estar orando por elas. Amém? Amém. Você recebeu. Muito bem. Se você guardar esse mandamento, então o que ele está dizendo aqui? Você recebeu a manifestação, você recebeu a revelação e você agora vai guardar essa revelação. Então o que vai acontecer? Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. A manifestação do Senhor vai se tornar uma coisa mais e mais crescente na tua vida. Quando você guarda uma coisa, o Senhor diz: opa, posso dar mais, e mais, e mais, e mais. Amém? Amém. Quando você dá uma caminhada com o Senhor, Ele vai cada vez te abençoando mais. E eu vou falar para vocês, irmãos, sobre um texto, Efésios 3. Você não vai entender ainda, agora talvez, só depois que a gente estudar Ezequiel, mas eu queria que você guardasse esse versículo no seu coração. Efésios 3, 17 a 19. Efésios 3, 17 a 19. Assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Eu falei em linguagem de paulista para ficar bem claro. Veja bem, alicerçados e arraigados, ou seja, alicerce, raiz, em quem? Em Cristo, né? Exatamente, né? Habite Cristo para que você esteja arraigado e alicerçado em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a
sei se você está entendendo. Você falou que você quer ser um discípulo de... Discípulo de quem? De Cristo, Jesus. Então, vamos lá. Para você ser um discípulo dele, você ser tomado da plenitude dele. Como é que você precisa fazer isso? Precisa nele, você ser arraigado, alicerçado, porque ele é amor. Deus é amor. Do que você é alicerçado nele, você compreende o amor de Deus. Aí a tua oração é diferente. Você pode passar para as pessoas um Deus que ama. As pessoas do mundo conhecem Deus? Não. Elas conhecem um Deus que ama muito menos. Mas você que tem Jesus, você foi alicerçado, você compreende a largura, a profundidade, a bênção de Deus. Bom, então, irmãos, agora para Ezequiel, que é o texto que Deus nos separou nesta noite. Ezequiel 47, versos 3 a 12. Vai ser uma palavra simples, rápida, mas eu creio que o Espírito Santo vai estar te abençoando. Quem achou, diga amém. Amém. Bom, além de vocês 5, mais alguém achou? Amém, glória a Deus. Vamos lá então. Ezequiel 47, a partir do verso 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Está começando a ter a revelação de Deus. A primeira revelação de Deus é que Deus te salva, né? Você está salvo. O que é salvação, irmãos? É aquele primeiro momento em que você chega diante do Criador e se humilha diante dele. O que é que o mundo faz? O mundo se humilha diante de Deus? Não. O mundo não sabe o que é humilhar-se diante de Deus. E você, a primeira vez que você se quebranta diante de Deus, é o momento que você é salvo, né? Quando a pessoa se quebranta, esse quebrantamento nos propicia receber o perdão dele. Você não é capaz de sentir o perdão do Senhor sem que você se humilhe, se ajoelhe diante de Jesus. As pessoas se ajoelham para tudo, mas para Deus é difícil. Por quê? Deus exige que você o adore, que você se entregue totalmente a Ele. Jesus não aceita meia xícara, meia carga, tem que ser tudo, né? Então, quando você se entrega para o Senhor, então você experimenta a salvação. Aquele momento é maravilhoso. Uma vez eu estava fazendo um trabalho evangelístico, um trabalho de um grupo lá do Seminário Betel. A gente estava lá e aí aconteceu o quê? A gente foi na Praça Nossa Senhora da Paz, ali em Ipanema. Estava um rapaz passando com um violão, aí eu estava com um folheto, o nosso folheto era uma bênção. Vocês têm que ir, os pastores creem nesse folheto desse tamanho assim, vermelho, e com os dizeres bem fáceis de ler. Então, o camarada, se ele pegasse o folheto ou não pegasse, aquilo era visto de qualquer jeito. Se caísse assim no chão, alguém via. Aí, eu dei para ele aquele folheto e falei para ele, cara, você conhece Jesus? Olha, carioca, lá de Ipanema. Falei, você conhece Jesus? Ele falou, não. Falou, não. Mas você não vê na televisão um pastor pregando? Não. Você nunca foi numa igreja evangélica? Não. Ninguém nunca te falou de Jesus? Não. No Rio de Janeiro, em Ipanema, ninguém nunca falou pessoalmente, ele nunca viu na televisão, em lugar nenhum. Poxa, que coisa estranha. Mas eu falei para ele, cara, você quer ouvir de Jesus? Tá, pode falar. Aí eu comecei falando para ele assim, cara, se Jesus viesse agora, Jesus é Deus, se Deus viesse agora, o que aconteceria com você? Não sei. Palavra de todo mundo que não conhece Jesus, né? O que aconteceria se você morresse hoje? Não tenho a menor ideia. Não sei. Bom, aí eu falei para ele, olha, mas Jesus veio, Jesus trouxe salvação, Ele trouxe a mudança da sua vida, Ele vai mudar o seu coração, Ele vai fazer de você uma nova criatura. Eu não sei as palavras que o Espírito Santo me deu, não lembro. Mas depois que eu acabei de falar, você quer Jesus? Então quero. Opa! Aí agora está na hora de fazer a prova, se ele realmente se humilhou diante do Senhor, né? Se ele realmente aceitou Jesus. Aí eu falei, se Jesus viesse agora, se Deus viesse agora, o que aconteceria? Eu ia com ele. Está entendendo? Antes ele dizia, eu não sei, agora eu vou com ele. Ele realmente aceitou Jesus. E aí eu falei para o cara, você topa ir para a igreja agora? Bora. Por quê? O cara ia para uma aula de violão. Mas quando a pessoa, se eu falasse ajoelha, ele ajoelhava no meio da praça. Porque quando a pessoa aceita Jesus, ela abre mão de tudo, cara. Entendeu? Não tem mesquinharia com o Senhor.
Senhor é tudo, né? E ele aceitou Jesus ali. Então esse foi água no tornozelo. Agora, vamos caminhando um pouquinho mais. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Né? Joelho diz uma vida, né? Uma vida de quebrantamento diante do Senhor. Né? Não é o fato de você ser um excelente irmão da igreja que te faz um cara cheio do Espírito, não. Lamento dizer. Você pode ser um camarada muito bem visto por todo mundo e não está totalmente tomado pelo Senhor. E aí o que é que acontece? Eu também vou contar uma experiência minha. Um dia, meu pai e minha mãe saíram, eu devia ter aí uns 18 anos, mais ou menos isso. Meu pai e minha mãe saíram, eu fiquei em casa sozinho e fui orar. Gente, eu estava deitado, orando deitado. Pode orar deitado, tá? Pode orar em pé, deitado, de qualquer jeito. Eu estava orando deitado, aí eu falei, Senhor, eu te entrego meus pés, te entrego minhas mãos, te entrego meu corpo, te entrego minha cabeça, te entrego tudo. Quando eu falei, eu te entrego tudo, cara, o Espírito Santo veio e me tomou. Eu não sabia o que era o batismo no Espírito Santo. Eu era de uma igreja tradicional que não conhecia isso. Cara, aquele negócio me assustou de tal forma, aquele vulcão dentro de mim, aquele calor maravilhoso de Deus me tomando, foi tão forte que eu me joguei de joelho para lá da cama, não quero morrer não. Engraçado para vocês, né? Vocês foram já criados conhecendo isso. A gente foi muito forte aquilo. E dali para frente a minha vida mudou toda. O pessoal da igreja falou, cara, tu é diferente, cara. Tá sempre motivado, alegre, as coisas. Tá bom, então vai lá. Isso aí, irmãos, foi o encher-se do Espírito. É o joelho. Quem ainda não passou por isso, tem que passar, tem que passar. Não precisa de alguém vir e pôr as mãos 10 vezes sobre a tua cabeça, te sacudir. Você não precisa, você sozinho busca. Eu tive essa experiência, sem nenhuma informação, sem nenhum pastor, né? Direto, recebi, fui cheio do Espírito Santo. E a minha vida mudou, né? Era como sair da água para o vinho, como se fosse, né? Andava de trem, me lembro até hoje, eu andava de trem, cara, como que mudou o trem? Sabe? A paisagem era bonita, crendo bem, era linda a paisagem, sabe? Tudo era bonito. Chegando na igreja, foi um coral cantar, rapaz, que coisa linda aquele coral, estava cheio de unção, sentia vontade de dar glória a Deus o tempo todo. Muito bem, isso porque a água chegou no joelho, né? E a gente vai caminhando, vamos vendo aqui. Mediu mais 1000 e fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, né? Lombos. Você é capaz de suportar? O quê? Né? O pastor hoje falou, crente maduro, né? Crente maduro, aliás, acho que foi o João que pegou falando sobre isso. O crente maduro é aquele crente que aguenta o tranco, né? Quando tudo vai bem, quando tudo vai mal, sou ainda seu amigo principal. Segue no sol, segue na chuva, segue de dia ou em noite escura, né? Veja bem, essa música fala de um discípulo, né? Você, na verdade, quando você é discípulo, você está morto. Você muitas vezes se vê como um cara morto. Mas não tem vaidade, não. Não dá para ter vaidade. Com Jesus, cara, fazer com vaidade é tão ridículo, né? Eu ficar com vaidade e tendo Jesus, troço doido, não pode acontecer. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo o que eu estou falando? Está muito estratosférico? Não, está dando para compreender, né? O Espírito Santo vai falando para você. Não faz sentido você ter vaidade, você viver atrás de recompensas humanas. Se me honrarem, né? Se me colocarem numa posição de destaque, aí está tudo bem, mas o pastor me convidou para pregar, que bênção, estou honrado, aí está tudo bem, mas e se ninguém nunca me chamar para pregar? Está tudo bem também, porque não é a pregação, né? Se pensam bem de mim, ótimo, e se pensam mal de mim? Não muda nada, né? João 5 chega a falar, Jesus chega a falar assim, eu não estou preocupado com a opinião das pessoas, né? Porque você está morto, no sentido de vaidade, você está mais vivo do que nunca para Jesus, mas no sentido de ego, o ego, acabou o teu ego, né? Pode chutar que não tem problema. Jesus levava chute por todo lado, né? Bastava Jesus falar e vinham 12 legiões de anjos na hora para defendê-lo, né? 60 mil anjos, já pensou? Ele dava um sinal lá, quero 60 mil anjos aqui agora.
Pronto, resolvia a parada, mas ele enfrentava por você. Você é capaz de enfrentar coisas na igreja? Quer passar por essa etapa? Vai ter que passar se você quiser ser um líder na igreja, né? Eu estava falando com o pastor Vini, meu Deus do céu, ser pastor presidente de uma igreja, só a graça, né? Só a misericórdia, porque como é que fica, né? A quantidade de ataques, né? Você sofre de críticas de pessoas falando mal de você e tal, mas você não está nem aí, você está ligado em agradar quem? Gente, por favor, ajudem. Você está interessado em agradar quem? Deus. Fala Jesus, que é bonito, vai. Jesus. Eu gosto muito de falar em Jesus. Toda música que fala Jesus, eu choro. Pronto. Aí acabou. Acho que é gostoso falar. Muito bem, então, irmãos, vamos lá. Então, vai os lombos, né? Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que não se podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado. Você já não pode mais andar por conta própria, você não tem mais controle, você perdeu o controle da sua vida, agora é Deus que está no controle. Essa é uma etapa, vamos dizer assim, de um crente verdadeiramente discípulo. Ele foi caminhando nesse rio do discipulado. Quer dizer, a mensagem de Deus para ele. Gente, presta atenção, o que é discipulado? Não é crachazinho, eu ganhei um crachá de discípulo, carteirinha de discípulo, não é isso. Discipulado é você receber as revelações de Deus para você e colocá-las em prática, amém? Amém, glória a Deus. Então vamos lá. E aí ele fala assim, ele disse, viste, filho do homem, no verso 6, então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Quando você é usado por Deus, nas revelações de Deus, sabe? Como a irmã foi, eu ia dar essa revelação, se eu assumisse antes dela pedir. Fala, ore pelo seu irmão que você vai ser abençoado. Mas ela já foi usada pelo Senhor antes. Então, esse rio está fluindo. Essa revelação já foi uma que você guardou no bolso, né? Outra que o João falou hoje, que a irmãzinha recebeu, não vamos gastar o nosso tempo. O tempo é muito precioso, não vamos ver revelações de Deus que você está guardando. Agora, não é para você ouvir e morrer. É para você não só pôr em prática, mas espalhar, passar para outras pessoas, né? E aqui então, tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado, e então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem à Campina, e entram no mar morto, cujas águas ficarão... Ninguém está lendo não? Versículo 8, vamos lá, gente. Cujas águas ficarão saudáveis. Quando você é um discípulo, você vai ser usado por Deus para levar a palavra de Deus até onde o mar está morto. No mar morto não tem nenhum peixinho vivo lá dentro, né? Não serve para nada. É uma água que não serve para irrigar as árvores, em volta não tem árvores, não tem peixes, não tem vida, é morto, né? Mas quando esse rio que vai através de você chega até o mar morto, ele cura o mar morto. Oh Deus! Olha, essa palavra, irmãos, eu quando estava sentado na idade de vocês assim, eu recebia essas palavras, e foi numa dessas que eu falei, Senhor, eu quero ser um pastor, eu quero ser usado por Ti. E o fato é que Deus me usou para ser um pastor, e eu estou sendo usado, ainda que não seja, né, aparente, mas eu estou sendo usado, né? E você também, presta atenção, você que está na sua posição agora, receba. O mundo está precisando que se levantem. Vamos dizer que aqui no nosso meio hoje Deus levante 12. Aleluia. 12. Deus aqui vai levantar 12 pessoas que receberão a ideia de serem bênção nesse nível. Bem, discípulos no sentido prático da palavra, bem? Você vai ser um filete de água que vem, ao invés de você morrer a bênção ali para você, recebi uma boa palavra hoje, vou levar para casa, e morre com você, você vai passar para 2, 3, 4. Gente, o curso natural de um rio não é que seja um filete de água, ele começa um filete de água, depois ele vai alargando,
Todo rio é assim, ele vai se tornando cada vez mais caudaloso. Quando chega na foz, ele está maior. Amém? Assim será a sua vida. Você é um desses 12 que está recebendo essa palavra. Amém? O mundo está precisando. O mundo está precisando. A igreja está precisando. O Brasil está precisando. Né? Pessoas que estão morrendo, que estão como buracos no rio, recebem muito alimento na igreja. E está tudo para elas. Recebem um discipulado, para elas é receber. Discipulado para elas é sentar, assistir, ouvir, gravar. Está recebendo. Mas não é isso que é o discipulado. O discipulado é receber e dar. Amém? Amém. Dai e dar-se-vos à medida recalcada, sacudida e transbordante. Quanto mais você comunicar, mais o Senhor vai te dar. Quanto mais você passar avante, mais o Senhor vai te dar. E aí você vai chegar no mar morto e vai salvar esse mar. Tem igrejas, irmãos aqui que serão colocados à frente de igrejas, e a igreja vai crescer. Amém? Vai levar vida. Amém? A cada pessoa que você levar essa água de vida, né, o Senhor vai abençoar e vai fazer com que essa pessoa seja uma fonte transbordante para enriquecer outras pessoas também. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe. Olha que bênção, um rio cheio de peixes, e aonde chegarem estas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até Endoaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Né? Lembra lá do mar da Galileia, né? Olha a bênção, né? Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis. Olha, infelizmente, ele está deixando bem claro que vai acontecer de, em algum momento, você está passando e alguém não receber a bênção. Vai ficar um charco. A água passa, mas ela não continua. Ela retém a água e morre. Então, essas pessoas não serão curadas, porque elas não querem. Né? Não serão bem saudáveis, serão deixados para o sal. Então, infelizmente, quando você leva a verdade, né, a verdade dói muito. Né? Dói muito. Você tem que abandonar vaidade. Puxa, não quero. Você tem que abandonar orgulho, amigos. Você tem que abandonar muita coisa. Eu não quero. E aí, então, essa pessoa não ganha vida e ainda fica lá um chato. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Aonde você levar a bênção, vai ficar. Amém? Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Como veio de Jesus, a bênção passou por você e chegou àquela vida, então Deus vai usar aquela vida para dar muito fruto. Sabe, irmãos, essa palavra ela é tão simples, mas foi o que Deus deu para nós nesta noite. Eu queria, em nome de Jesus, que a gente entendesse como é que Jesus é. Por que eu falei aquela passagem de Efésios 3? Vocês lembram lá o que é que falava? Para você experimentar o amor de Deus, você precisa fazer o quê? Exatamente, o pessoal está atento, né? Arraigado e alicerçado em amor, para poder o quê? Receber o amor de Deus e, crendo no amor de Deus, ser usado para abençoar. Né? O nosso mestre, ele andou sobre as águas. Aí Pedro pôs os pés na água e chegou lá. Né? Porque ele queria ser como o seu mestre. Quem quer ser como Jesus aqui? Levanta a mão. Não está certo. Então você está sendo sincero. É que o pessoal não é que não está levantando, mas é que o frio só deixa levantar até aqui. Agora é que eu entendi. Não dá para esticar, mas vamos lá. Então, veja bem. Quando você falou que quer ser como seu mestre, ele ouviu.
Espiritualmente, irmãos, nada é jogado fora. Tudo que você fala é guardado. Se você falar, eu não gosto disso, olha, cuidado. Ou eu gosto de Jesus, eu quero agradar Jesus, ele vai te ouvir. Então, presta atenção. O que está acontecendo aqui? Jesus, ele tinha um modo de agir muito esquisito para os padrões do mundo de hoje, né? Imagina o seguinte, imagina que você estivesse no lugar de Jesus. Eu queria te pôr numa condição assim, você é Jesus, amém? Quem é que quer aceitar esse pensamento aí? Você é Jesus e está chegando num lugar em que tem um cara endemoniado. Presta atenção, o cara está endemoniado. Aí você vai expulsar os demônios dele, os demônios falam, nós vamos querer entrar nos porcos. O que vai acontecer? Jesus vai deixar. E o que vai acontecer por causa disso? A cidade toda vai rejeitar Jesus. Vai dizer, nós não queremos você aqui, nós amamos os porcos, e esse cara nós não amávamos. O fato de que ele está liberto agora não nos interessa. Amém? O fato de que ele está liberto não nos faz nenhuma diferença. A gente gostava mais de ter o nosso monte de porquinhos aqui. Agora, Jesus perdeu uma cidade por causa de um homem. Então, o que eu posso dizer para vocês? Traduzindo, no mundo hoje as pessoas pensam assim, os fins justificam os meios. Então, se eu tiver que tratar mal alguém para conseguir chegar onde eu quero, eu trato mal aquela pessoa. Isso aí é o mundo. Jesus não. Jesus fala assim, eu sou capaz de parar tudo por causa de uma pessoa. Eu perco aquele objetivo meu que era chegar naquela cidade e pregar o evangelho para toda uma cidade, mas eu ganho esse camarada aí. Vocês estão entendendo a lógica de Jesus? Né? Um outro momento que ele fez exatamente a mesma coisa. Ele estava já morto, ressuscitado, ia subindo ao céu para receber a coroa de glória e poder dizer, todo o poder me foi dado. Como ele disse depois, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Muito bom. Só que ele viu uma mulher chorando. Maria Madalena estava chorando na beira do túmulo. O que ele fez? Ele deixou todo o exército celestial. Eu fico imaginando aquele monte de arcanjo, querubim, trombetas douradas, tocando a entrada do grande rei, voltando para o céu. Ele deixou todo mundo esperando e foi falar com aquela mulher, porque ela estava chorando. Vocês estão entendendo? Então, presta atenção, ele até fala para ela, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai e vosso Pai. Ela tenta segurar Jesus ali, fala, não me detenhas, eu tenho que subir ao Pai. Mas antes de subir, ele parou para falar com aquela mulher. Então, você tem que ser uma pessoa que ame mais uma pessoa do que uma multidão. Os fins justificam os meios? Não, para Jesus é o contrário, os meios justificam os fins. Se você amar uma pessoa, você venceu. Vocês estão entendendo? Para Jesus não é assim, eu sou um cara porque muita gente acha que eu os amo, que eu sou uma... Não, não é isso. Se você amar uma pessoa, aquela pessoa representa a bênção que você tem para dar naquele dia. Você tem que viver por aquela pessoa. Amém? Você tem que dar a sua vida, né? Ele fala lá, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, a gente tem que realmente servir ao Senhor de todo o nosso coração. Bom, irmãos, eu vou parar aqui a mensagem, mas eu queria que cada um aqui se comprometesse em ser mais do que pensou ser até hoje. Eu queria que você fosse alguém que vai cumprir o seu papel. Toda a bênção que você recebeu do Senhor, você vai passar, você vai deixar fluir. O Espírito Santo que você tem sido tocado por Ele, você vai deixar que seja uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? Você vai deixar que ele flua através de você. Hoje o João fez um momento importante. Você orar pelo seu irmão, olha só. A irmãzinha fez a mesma coisa. Você orar pelo seu irmão. Vocês estão entendendo o que o Espírito está falando? Eu sou atento. Eu, até pela profissão, eu tenho que prestar atenção, né? Então, eu falo pouco, mas eu ouço muito.
Então, eu queria que vocês entenderem, fossem assim também, vocês ouvissem o que o Espírito Santo está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu estou aqui para receber, mas não para ficar com a bênção. Entendeu? Discípulo, talmidim, maravilha. Crachá fica bonito, né? Crachá, talmide fulano, né? Lembra que é muito importante isso. Mas eu queria que mais do que o crachá, você fosse na prática um talmide do Senhor, um talmide de Jesus. Aí você vai realmente dizer assim: Senhor, eu estou prontinho para ser bênção na vida de alguém, de uma pessoa, só uma pessoa, de uma pessoa. Você vai ser bênção na vida de uma pessoa. Aí depois você vai ser bênção na vida de outra pessoa, e depois de outra pessoa, de outra pessoa. Deus vai abençoar você grandemente. Vamos ficar de pé então, irmãos, para a gente encerrar com uma oração.